O paciente consumidor precisa ser um consumidor paciente para entender por que a cobrança de impostos sobre os remédios no Brasil chega a 34%. Tudo o que se arrecada em tributos em cima dos medicamentos no país chega a 16 bilhões de reais. O ICMS é o imposto que mais pesa na conta da farmácia. Estudos mostram que a alta carga tributária ou que a alta carga fiscal faz com que a metade dos brasileiros não tenha condições de comprar tratamentos, até mesmo para uma simples dor de cabeça. Em Brasília, tramitam propostas de emenda à Constituição Federal pelo fim do imposto para os remédios. Aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, uma frente parlamentar defende a redução dos tributos. Qual é a dose certa de imposto nos medicamentos para amenizar os sintomas do bolso do doente? Vamos conversar no programa Assembleia Debate de hoje com Jorge Frois, diretor executivo da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, Abafarma, Geraldo Monteiro, assessor econômico da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico, ABC Farma, Pedro Bernardo, diretor da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, Interfarma, e a deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, coordenadora da Frente Parlamentar para a Desoneração Tributária dos Medicamentos da Assembleia Legislativa. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa Assembleia Debate. Jorge, inicialmente, o que é que compõe o preço dos medicamentos? Quais são os custos, quais são os impostos presentes lá? Bem, antes eu queria fazer uma correção. Eu sou diretor executivo da Associação Brasileira do Atacado Farmacêutico, Abafarma. Das redes é outra entidade que compõe a frente também. Bem, o preço, lógico, começa com, se a gente for buscar a questão das patentes, começa com a descoberta da molécula, os custos que tem aí vem depois o custo de matéria-prima, custo de embalagem, mão de obra, estrutura industrial instalada, a comercialização, custos de comercialização, incluindo aí todas as faixas passando pelo setor industrial, distribuição e varejo, que compõem a cadeia farmacêutica, e, dentro disso tudo, os tributos, sejam tributos federais, tributos estaduais e municipais, né? Então, basicamente, a estrutura de composição do preço é esse. Agora, o estabelecimento do preço aí já passa por normas de regulação da Câmara de Medicamentos, um órgão do governo federal. Geraldo, para a gente entender essa questão dos tributos, por que essa carga chega a 34%? Quais são os tributos que estão lá? PIS, COFINS na área federal, ICMS na área estadual? Vamos estabelecer isso. Justamente isso. Esses são os maiores, né? Então, a nível federal, nós temos aqui o PIS e o COFINS, né? E o Estado, nós temos o ICMS, que hoje nós temos aí 26 legislações diferentes, cada Estado com uma regra diferente também, né? E com alíquotas também diferentes. Então, imagina uma empresa situada no Estado de São Paulo que tem que comercializar para todos esses estados diferentes. Tem que montar um exército de pessoas, de profissionais especializados, para ficar acompanhando toda a mudança tributária que existe em cada um dos estados diferentes, né? Além disso, tem também as normas federais, que ele tem que ficar acompanhando com frequência, tem mudanças, né? Hoje nós temos aí dois tipos de impostos, de produtos com impostos diferentes. Então nós temos medicamentos, a chamada lista positiva, no qual o PIS e o COFINS já é pago lá na fábrica, já paga pelo fabricante, atacadista e o varejista. E nós temos produtos que estão aí basicamente chamado crédito tributário de PIS e COFINS. Nesse é chamado lista positiva, né? Nesse caso, o consumidor é isento basicamente de PIS e COFINS, né? Ele não tem PIS e COFINS para a indústria, para o atacado e para o varejo. E por consequência chega ao consumidor final. Nesse, comparativamente, já tem uma redução aí de pelo menos 10,5% do preço final ao consumidor. E o que nós estamos pleiteando à frente parlamentar é que essa redução chegue ao resto dos produtos. Hoje nós temos aproximadamente 64% dos medicamentos que estão sem PIS e sem COFINS, e queremos que seja 100%. E assim como queremos também a redução do ICMS, que hoje varia de 18% a 19%, né, o ICMS sobre o medicamento, dependendo do estado e a classificação do medicamento, né? E nós queremos trazer todos os medicamentos para menor alíquota, que nesse caso é os 12%. Pedro, o Geraldo destacou aí um monte de alíquotas, coisas que a população, de uma maneira geral, não entende.
normas e leis e regras, até ali citou a palavra exército de pessoas aí para poder fazer o controle disso. Esse pessoal todo, enfim, esse controle todo feito por esse exército de pessoas até também ajuda a encarecer mais os medicamentos? São mais pessoas trabalhando na cadeia. Claro. A complexidade de se pagar imposto no Brasil é um custo adicional. É um dos chamado custo Brasil, né, que nós temos. E tem que a gente chama de índice Gerdau, que é uma comparação que foi feita de uma fábrica idêntica no Brasil e uma mesma fábrica nos Estados Unidos, onde lá o número de pessoas era algo em torno de 2, 3 para pagar os impostos, e aqui o número era um número absurdo de pessoas, 150 pessoas para conseguir cumprir todas as normas e as regras. Obviamente, isso é um custo que vai ser pago pelo consumidor, que no final é quem paga pelo produto, né? Então, no caso do exemplo, era o caso de aço, mas esse exemplo no setor farmacêutico talvez seja muito pior, porque o setor farmacêutico tem 20 mil apresentações comercializadas num ponto de venda, numa farmácia. Imagina ter uma regra para cada uma e uma regra em função da origem. Se veio do estado A, B, C, D, o critério é diferente e o mesmo produto pode vir de um estado, pode vir de outro estado. Então, para aquele que veio de um estado, ele é de um jeito, para o que veio do outro estado, ele é de outro. Então, essa é uma complexidade que faz com que o gerenciar uma farmácia seja algo de uma complicação assim, enorme, né? E que precisa aí, a expressão que ele usou, de um exército de pessoas para poder fazer frente a todas essas regras, todas essas normas, né? Além, obviamente, da alíquota nossa ser a mais alta, uma das mais altas do mundo, né? Deputada Maria Lúcia Amari, como a Frente Parlamentar para a Desoneração Tributária dos Medicamentos, que a senhora coordena, já está trabalhando, como é que dá para amenizar as contraindicações e os efeitos colaterais dos impostos no bolso? Bom, saúde é um direito constitucional do cidadão, só que nós não estamos garantindo esse direito por falta de acesso à população aos medicamentos, em função da alta carga tributária. Como a iniciativa da redução e da desoneração tributária é de iniciativa do Executivo, nós, enquanto parlamentares, podemos agir de algumas formas. Uma delas é a Frente Parlamentar. Então, essa Frente Parlamentar, ela foi criada aqui no estado de São Paulo, eu iniciei no mês de junho, onde nós pudemos fazer audiências públicas, onde nós pudemos discutir como é que nós podemos sensibilizar o governo a redução da alíquota, no sentido de demonstrar que a redução da carga tributária não vai ter efeito direto na arrecadação. Porque no momento que você reduz os impostos, você facilita o acesso. Facilitando o acesso, o consumo aumenta. Então, o que nós queremos demonstrar é que, além de você estar tirando essa pesada carga tributária, que não tem igual em nenhum país do mundo, nós estamos também, não só garantindo a saúde preventiva, mas nós estamos também tendo um efeito social, né? Porque você está melhorando a saúde da população. Então, esse trabalho nosso, nós tivemos já reuniões com vários segmentos, né? Debatemos com conselhos de saúde, etc., no sentido de... e estamos mobilizando a população, colhendo assinaturas da população, exatamente, primeiro, para que ela tenha conhecimento da excessiva carga tributária que ela está pagando, para que ela seja tenha uma ação proativa nesse processo todo, e também discutindo com o governo do Estado como que nós podemos agir como é que nós podemos agir diretamente nessa questão, demonstrando por estudos e pesquisas que não é uma realidade que essa redução da carga tributária vai atingir a arrecadação. O Estado do Paraná já vivenciou essa experiência de redução e lá não houve a perda da arrecadação, muito pelo contrário.
Por que é difícil mostrar para os executivos, de uma maneira geral, de que não haverá a redução da arrecadação em razão de uma diminuição tributária? No Paraná, pelo contrário, né? Na verdade, com a redução, aumentou a arrecadação. Aumentou a arrecadação. É por isso que a frente tem que trabalhar nessa direção. Porque, na verdade, assim, os secretários, no geral, os secretários de Fazenda, eles estão preocupados com a arrecadação. Mas isso não é uma ação. Uma ação de governo, ela tem que ter uma ação sob o ponto de vista político. Político no sentido social, no sentido de garantir a saúde. Então, é muito difícil você convencer esse setor do secretário de Fazenda. Mas, por isso, nós estamos tentando, conversando com os governos, porque para que ele compatibilize a questão da arrecadação e a linha dos secretários de Fazenda, em geral, de não reduzir a carga, mas como uma ação política que melhora a qualidade de vida da população, que esse é o papel de um gestor público. Jorge, a deputada Maria Lúcia Amari ressaltou aqui a questão da prevenção da saúde, quer dizer, que uma medida como essa de desoneração de tributos e medicamento coloca o medicamento na mão da população, que vai ter o seu benefício de uma maneira preventiva. Também é difícil mostrar isso para os executivos? Olha, a gente até tem que entender o lado deles, né? Eles cuidam da arrecadação, aquele negócio tudo, mas tem que ter o bom senso, porque essa questão do tributo no medicamento é uma questão de justiça social. Como a deputada bem falou, quanto mais você facilita o acesso à população, o ideal é que ninguém tivesse doença, mas isso é impossível. Então, se você facilita de alguma forma, ou transformando esse tributo, ou, sei lá, o Paraná fez alguma coisa, de repente desonerou uma coisa, onerou outra, mas o medicamento, como é um bem essencial, até ele tem um efeito positivo quando ele volta para o próprio governo, que deixa de gastar com internações, reinternações. Com a saúde corretiva, posteriormente. Exatamente. Então, acho que tem que ter aí um pensamento um pouco diferente simplesmente da tributação em si e olhar os aspectos positivos que isso vai gerar na qualidade de vida da população. Porque doença está aí, ela não marca hora, chega, e a pessoa, se não tiver o recurso, você tem os aspectos mais além. Se é uma pessoa que está numa fase produtiva, essa pessoa vai deixar de produzir, isso acaba gerando perdas para o país como um todo, então você multiplica isso aí pela população ativa e você olha o quanto isso é maléfico, né? Então, acho que abrir mão de uma parte desse tributo em benefício da questão social, da justiça social, da qualidade de vida das pessoas, eu acho que é uma coisa assim, é um mérito muito grande que a deputada teve, está enfrentando uma situação e tudo, mas eu acho que com luta, com apoio, com divulgação como essa que vocês estão fazendo aqui, a gente vai avançando, né? Eu acho que realmente temos que... Não podemos desistir, a verdade é essa, né? Eles argumentam, o que eles falam lá, a gente tem a obrigação também de mostrar também os caminhos, né? Porque eu acho que aí isso é uma questão de discutir, de avançar para poder chegar os exemplos, os paradigmas que a gente pode tirar, a questão aí do estado do Paraná, que foi a mais recente, não é tão recente assim, mas foi o estado mais recente. Você pega lá atrás, por exemplo, quando lançou o medicamento genérico, por exemplo, Minas Gerais já entrou com 12% direto, ao invés de 18%. Como o Geraldo falou, nós temos estados, poucos estados com 17%, a maioria com 18%, o Rio de Janeiro com 19%, por causa do imposto da pobreza, então é onde você tem o medicamento mais caro no país em função dessa diferença de alíquota. Mas, no geral e no consenso, se houver aí um bom senso, houver aí um entendimento, porque, na verdade, os setores que estão advogando, seja a indústria, o varejo, o atacado, não é em benefício próprio. Porque para nós, para vender o remédio onerado com esse tributo ou não vender, para nós é a mesma coisa, ele não vai aumentar a rentabilidade nossa, ele vai desonerando, ele vai diminuir o preço imediatamente para o consumidor e, consequentemente, vai possibilitar um melhor acesso ou algum acesso que a pessoa não tem, né? Pedro, quando se fala em 18% num determinado estado, 19% no outro, ou 12% numa situação menor,
Não é exatamente isso. Como é que é feito esse cálculo do ICMS? Tem aquela situação do imposto sobre ele mesmo, cálculo por dentro. Exatamente. Como é que funciona isso? Tem isso. Um imposto de 18%, um ICMS de 18%... Representa mais. Ele representa 21, alguma coisa por cento de aumento no preço. Né? Então, quando você soma, por exemplo, 12% de PIS/COFINS e 18% de ICMS, dá 30%, ele aumenta 42% no preço. Porque é por dentro, o imposto incide ele sobre ele mesmo. Quer dizer, o Brasil também inventou essa coisa de o imposto servir de base para o próprio imposto. Quer dizer, isso não cabe na cabeça do consumidor. E um serve de base para o outro. Se tiver dois, o imposto A serve de base para o B e o B de base para o A. Então, os dois fazem um efeito de alavancar o preço muito mais do que aquela alíquota que você fala, 18. Não, 18 vai aumentar 21%, 30% vai aumentar 42%, e assim sucessivamente. 34% vai aumentar quase 50%, vai aumentar uma quantia absurda. Eu queria só fazer uma colocação em relação, quando a gente fala que o Brasil tem a maior alíquota do mundo, e diz, o México é 0, os Estados Unidos é 0, o Canadá é 0, França é 2, e por aí vai, quer dizer, e o Brasil 34%, aí a gente pergunta, bom, mas é só uma comparação? Não. Nós devíamos de olhar para isso e tentar entender por que eles fazem isso. Qual o motivo que eles fazem? Eles fazem isso porque eles são bonzinhos e nós somos maus? Não. Eles fazem isso porque se você tiver uma população sadia, se você tiver uma população que trabalhe mais dias, que pare menos dias, que você faça uma política de saúde preventiva, essas pessoas vão trabalhar mais e vão gerar mais imposto para o Estado. Então, reduzir o imposto da saúde, todos os países já chegaram à conclusão que aumenta a arrecadação de forma geral. Porque você vai ter menos gente faltando o trabalho, você vai aumentar a produtividade, você vai ter menos problemas, né, de custos, sem falar os custos da área de saúde mesmo. Eu estou falando aqui simplesmente de que essa população ativa, faltando menos o trabalho, né, estando preventivamente tratada, fazendo acompanhamentos de doenças crônicas, de doenças que são hoje controladas com medicamento, essas pessoas vão produzir mais e, por consequente, elas vão pagar, no âmbito geral, mais imposto. Então, a arrecadação será maior, porque teremos menos gente doente. Né? Só que as áreas de fazenda, elas pensam no curto prazo, no curtíssimo prazo. Né? Eu vou tirar a alíquota hoje e amanhã, no mês que vem, eu já vou ter uma queda, no outro mês, entendeu? Então, não se consegue se raciocinar de uma forma de que a gente obtenha um benefício para toda a sociedade, em termos de bem-estar social da sociedade, e até de arrecadação para os